Graças a Deus, meus irmãos, aqui é o Leandro Camargo, mais uma vez na análise de uma leitura diária da nossa lição bíblica, tá? Que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 11. Vamos ler comigo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, como ele quer. Essa nossa leitura, se a gente for pegar apenas esse versículo, fica um pouco aquém da profundidade da lição que isso quer nos transmitir. O apóstolo Paulo vem falar aqui dos dons e como os dons manifestam a glória de Deus em nossas vidas. O interessante é que na nossa lição, na nossa escola bíblica, esse versículo está sendo apontado para mostrar que o cumprimento da vontade de Deus, de nós alcançarmos as pessoas na ministração da sua palavra, está em conjunto com a ação do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Vamos lá. A ação do Espírito Santo nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. Então, quem conhece o Senhor Jesus, o aceitou como seu Salvador, o reconhece como Senhor de nossas almas, ele recebe o Espírito Santo justamente para que ele possa cumprir o mandamento do Senhor. Por isso, não é à toa que o próprio Jesus disse assim, que ele é o nosso Consolador. É aquele que nos traz a lembrança de tudo que ele nos ensinou. Ok? Agora vamos lá. No capítulo anterior, o apóstolo Paulo está tratando da ceia do Senhor, algumas coisas que precisavam ser corrigidas, porque haviam alguns erros culturais ali na região de Corinto. Então ele corrige, aí ele mostra a ceia do Senhor como é, que as pessoas tinham um problema, em Corinto eles tinham um problema muito sério, que era justamente eles dividirem em suas classes sociais. E isso é um problema. Por quê? A instituição do Evangelho, a salvação de Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, ele atrai. Agora, como que isso acontece? Justamente pela ação do Espírito Santo. Ok? Então, por isso que ele entra no capítulo 12 falando justamente dos dons do Espírito Santo. Vamos ler desde o começo para a gente compreender. Olha só como diz lá no primeiro versículo. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. O apóstolo Paulo ele fala isso porque ele mostra como a gente chega ao Senhor, a gente vai lá, reconhece Ele como Salvador, a gente passa pelas águas, passou pelas águas, a gente participa da Santa Ceia. São rituais de memorial, para que a gente mostre, para que todos percebam que nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, que o Senhor agora habita em nós e nós vivemos para Ele. Mas, para as coisas acontecerem com perfeição para a glória de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, os dons dele começam a ser manifestos. Agora, vamos lá. O corpo de Cristo, como é que é um corpo humano? Nós temos braços, mãos, dedos, o cérebro, nós temos o rosto, o nariz, a orelha, as pernas, enfim, é um conjunto que tem suas funções específicas para dar vida ao corpo. E a mesma coisa que acontece com os dons espirituais. Cada um recebe um dom, Deus ele distribui esse dom para que o corpo tenha vida. E ele comece a se fortalecer. Então vamos ler aqui, vamos dar sequência na leitura. Versículo 2. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Ou seja, a questão da idolatria, desde aquela época, desde a antiguidade, desde que nós conhecemos o mundo como mundo, as pessoas tinham a mania de colocar algo como um Deus e ali eles se prostrarem, e colocarem a sua fé naquilo para que movessem em suas vidas uma direção. Só que o Espírito Santo, quando ele passa a habitar em nós, é ele quem nos guia. É ele quem nos guia, ok? Vamos seguindo aqui. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. O que quer dizer anátema? Ao mesmo que você fala assim, seja maldito, eu te repreendo, eu não te aceito, entendeu? É o mesmo que dizer isso. Tá? Então, lendo novamente. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Espírito de letra maiúscula, que afirma anátema Jesus. Ninguém. Quem está com o Espírito Santo, ele vai falar para o Espírito Santo. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ok? Então temos dons de profecia, dons de ensino, dons de pastor, dons de fé,
Vamos seguir aqui que vocês vão compreender que há um conjunto, um agir de Deus nesses dons justamente para o nosso fortalecimento. Versículo 5. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. Também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Perceba, por que foi dividido a questão do diaconato? Por que alguns ministérios repartem os seus obreiros, cada um com um determinado tipo de função? Justamente para agregar e fortalecer o corpo de Cristo. Ok? E isso só é reconhecido, só é validado com o agir do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque aquela atitude, a pessoa ser bondosa, a pessoa dar assistência, não é algo que vem a quem? Como alguns dizem por aí, que a gente tem que fazer caridade, né, para ser reconhecido. Não. Isso é a obra da fé. É a obra do Espírito Santo. Quando você reconhece o Senhor como Salvador, que somente nele você é salvo, o Espírito Santo começa a agir em você e te impulsionar aquilo que ele lhe apraz que você faça. É isso que a palavra está dizendo. Então, alguns têm a sua incumbência conforme o Espírito Santo vai distribuindo a cada um. Vamos seguir aqui. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, a obra do Senhor ela não pode ser feita de qualquer jeito. O que o apóstolo Paulo disse, que nós temos que apresentar o nosso corpo num culto racional. Nosso corpo justamente agindo com a vontade de Deus. E aqui ele mostra muito bem que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Esse fim proveitoso é justamente atrair vidas para o reino de Deus. Então a obra não pode ser feita de qualquer forma. E para que ela aconteça com coerência, com bom senso, com efetividade, o Espírito Santo começa a agir em nós. Vamos seguindo aqui. Por quê? A um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Olha que interessante. Vamos lá, seguindo aqui. O outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Olha que interessante. Versículo 9. A um é dada, pelo mesmo Espírito, a fé. Esse aqui da fé é muito interessante. Você sabe que tem lição anterior nossa aqui, que foi falado do profeta Elias, né? Quando Deus manda ele ir para Sarepta e ficar sob o sustento e o cuidado de uma viúva. Né? Ele sai do meio de Israel e vai para uma terra gentílica, né? Uma nação fora de Israel, e é sustentada por essa viúva. Olha que interessante. Por que isso acontece? Porque quando você vê lá em 1 Reis, no capítulo 17, lá no começo, no primeiro versículo, ele lança uma profecia, uma situação, uma ordem, de que não haveria mais chuva enquanto não saísse da boca dele que era para chover. Aí fica um pouco dúbio quando a gente analisa esse texto, porque ele é impossível, ele é um homem que fala com autoridade, porque ele mesmo diz que o Deus que eu conheço, que eu vejo face a face. Nós sabemos que Moisés, né, ele viu Deus face a face, viu pelas costas, né, mas ele viu, ele contemplou, tanto que quando ele recebe os 10 mandamentos, ele fica com a face toda iluminada. Então quando o profeta Elias, ele fala que vê Deus face a face, é essa comunhão, essa intimidade. Ele tinha certeza por causa da comunhão que ele tinha com Deus. E essa comunhão, o Espírito de Deus agia sobre ele. Então quando ele falava com a autoridade do que ele conhecia. E o que ele conhecia? Quando ele pegou e falou para Acabe que não choveria, o que ele conhecia? O que diz no 28? Se você andar na presença de Deus, a terra vai ser abençoada. Se você não andar na presença de Deus, a terra vai sofrer as consequências, com seca, com desolação, com a fome. Então, quando ele profetiza, ele fala, você não está andando certo na presença de Deus. Então, a consequência do que eu conheço da palavra vai acontecer sobre a nação de Israel por sua culpa. E o que foi que ele fez? Essa atitude dele, o que impulsionou ele a tomar essa atitude? Justamente o dom da fé. Olha que interessante. O que fala aqui, no versículo 9, a um é dado o mesmo Espírito, a fé. Vocês lembram que os apóstolos falaram assim, Senhor Jesus, aumenta-nos a fé. Aí o Senhor Jesus pega e fala assim, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, o tamanho do grão de mostarda é tão miudinho, ele não deve ter 1 milímetro de diâmetro. E aí Jesus fala assim, se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão pedir para esse monte, sai daqui
e plante-se dentro do mar. O monte obedece. Por que Jesus fala isso? Porque o dom da fé, aquele que conhece, que se preocupa em conhecer na graça e no conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, conhecer a palavra do Senhor, quando ele fala com fé, porque move, o Espírito Santo move dentro dele, ele fala com essa autoridade. Por isso que Elias foi tão incisivo quando ele falou, e aquilo aconteceu. O próprio Senhor, ele tem prazer em cumprir a palavra de um servo teu que anda junto com ele, face a face, que conhece. E para a gente ter essa comunhão, quando ele fala com essa autoridade, mostra que o Espírito de Deus nele o impulsiona. É a mesma coisa conosco. Para que a gente fale com a autoridade de Deus, o conhecimento da verdade. Porque o próprio Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Ora, se a gente conheceu a verdade nos libertou, a gente aceitou Jesus como Salvador, e estamos nos inteirando dia a dia da sua palavra. Essa palavra tem entrado em nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, como o apóstolo Paulo, que é a renovação da nossa mente. A palavra traz renovação do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir. Quando isso acontece, o Espírito Santo começa a agir com os seus dons, através de nossas vidas. Vamos seguindo aqui. Versículo 10. Aliás, o versículo 9 continua. A um é dada a fé, o mesmo Espírito é a fé. A outro, o mesmo Espírito, dons de curar. A outra, operação de milagres. Isso aqui é maravilhoso. Quem tem esse dom, aonde chega, Deus manifesta tudo. Vocês lembram quando Jesus pegou e falou assim, vai, os 70 ele ungiu, os capacitou, derramou, os abençoou, entregou o seu Santo Espírito para os 70, eles foram e começaram a falar, olha, nós empunhávamos as mãos, os demônios saíam, as pessoas eram curadas, olha que maravilha. Esse é o dom de operação de milagres. Vamos seguindo aqui. A outra, profecia. Então, ainda hoje, o dom de profetizar, a profecia, ainda existe, ainda tem. Porém, nós temos que tomar cuidado, porque a própria palavra nos ensina que nós devemos fazer prova da profecia. Não do profeta, o profeta está na mão de Deus. Se ele foi certo, se ele não foi, isso não importa mais. A profecia, a que vem de Deus, vai se cumprir. Então nós fazemos prova, é o que a Bíblia nos ensina. Então hoje a profecia existe, ainda continua, ativa, continua através do dom do Espírito Santo. Não mais como antes os profetas faziam, mas agora em específico, conforme a necessidade de cada um. Deus vê a angústia dentro do ser humano e ele usa os seus profetas para poder trazer alívio. Lembrando que uma profecia ela tem três condições, três posições, não posso ser mais claro para vocês. Ela tem 3 divisões que importam muito para ela poder ter alguma efetividade. Primeiro, a profecia ela exorta. Segundo, ela consola. Terceiro, ela edifica. Esses princípios, essas repartições dentro de uma profecia faz toda a diferença. Porque quando Deus quer nos corrigir, Ele nos exorta. Mas Ele não nos deixa largado com a nossa vergonha. De forma alguma. De forma alguma. Ele vem e traz a consolação. O que é consolação? Ele mostra como a gente tem que nos aprumar, a gente tem que nos nivelar na sua vontade. Então Ele nos consola com a direção, olha, faça dessa forma. Correto? E isso nos traz consolo. Porque quando a gente percebe que a profecia ela não nos abandonou somente na exortação, mas veio trazer o consolo, ela nos conforta. Ok? Vamos seguindo aqui. Há outro discernimento de espíritos, irmãos, o quanto nós precisamos desse dom. Como precisamos desse dom? Porque existem muitas pessoas que usam de artimanhas malignas para enganar-nos. E por muitas vezes nós não darmos vazão ao Espírito Santo, olha, irmãos, outro ponto que a gente precisa tomar bastante cuidado e ficar atento. Deus nos chamou, não foi à toa. Ele nos chamou e nos colocou o seu Santo Espírito, porque Ele acredita que nós temos a sensibilidade em fazer a vontade dEle. E como isso acontece? Com o Santo Espírito em nossas vidas. Mas temos dado a essa ação a liberdade de vida. Temos permitido que o Espírito Santo de Deus age e nos use da maneira que Ele nos chamou, que Ele nos vocacionou. Vamos lá, vamos seguindo aqui. A uma é dada a variedade de línguas e a outra a capacidade de interpretá-las. Primeiro, língua dos anjos. Segundo, línguas também da terra. Quando o apóstolo Pedro, lá em Atos, ele
eles recebem o batismo com o Espírito Santo, desce como línguas repartidas, e eles começam a falar em novas línguas, eles vão diante de um cais, como se fosse um porto, uma região portuária, onde recebe vários navios, vários mercadores, né, de várias nações. E eles começam a falar. Olha o que diz lá. Ué, mas nós não somos de Cirene, nós não somos de Chipre, nós não somos... Cada um moramos numa região completamente diferente com nossas línguas. Por que eles nos falam e nós entendemos a nossa própria língua? Isso também é um dom. Então, às vezes você fala assim, eu preciso aprender línguas, tá? Aprenda. Porque aquele que tem facilidade vai aprender muito fácil. Tem muitas pessoas de autoridade que conseguem, alcança, por quê? Porque é um dom que Deus dá. E sem contar que quando o Espírito Santo toma uma pessoa, e a pessoa precisa trazer uma mensagem para alguém que é estrangeiro, para trazer exortação, consolação e edificação, ele vai usar uma pessoa que pode não falar naquela língua estrangeira, e ela vai falar e aquela pessoa vai entender. E se for para a edificação da igreja, Deus vai usar aquele que interpreta. Então, não é somente, a gente não pode ficar parado somente na língua dos anjos, mas na língua toda que a terra tem também. Ok? Vamos na sequência aqui. No versículo 11, que nós lemos, que é a nossa leitura diária de hoje. Mas um só e o mesmo Espírito é que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Vamos ler o próximo versículo para vocês compreenderem um pouco mais a amplitude disso. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. O corpo de Cristo. Ela age da mesma forma. Seguindo o 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Por isso, irmãos, os dons nos é concedido através do Espírito Santo, para que a gente possa se ajudar, crescer na presença de Deus, crescer na graça, no conhecimento. E esse crescimento trazer impacto às outras pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Então, estejamos prontos, busquemos conhecer, busquemos com ímpeto, com vontade, os dons celestiais. Porque isso é a promessa de Deus. Ele disse, eu vos enviarei o Consolador que vos fará lembrar de todas as coisas. Para que isso aconteça, nós temos que buscar. Buscar. Simples. Para que a missão que Deus nos colocou no seu chamado se cumpra, que é alcançar vidas para a glória dele, para a exaltação do nome dele, para que todos os joelhos se dobrem diante dele, mas com a salvação em seu Filho Jesus Cristo, busquemos com ímpeto, tanto conhecer a palavra, que é o primordial, porque a palavra é a profecia sumária, ela é quem diz tudo, quem nos transforma e que nos fortalece, nos estabelece como servos de Deus, corredeiros da graça. E assim, buscar os dons espirituais para o crescimento e fortalecimento, amadurecimento do corpo de Cristo. Agregando vidas, atraindo vidas. Irmãos, não é à toa que Jesus, quando ele andou na terra, ele fez os milagres, fez os sinais e prodígios. Não é à toa. Porque as pessoas precisam ser impactadas por esse mover. E que somente o Espírito Santo faz com toda destreza e ousadia. Esse mover é para a glória de Deus. Então, irmão, saiba que o mesmo Espírito é quem quer agir em nossas vidas e transformar o nosso ser com os seus dons celestiais. Amém? Até a nossa próxima análise da leitura diária da nossa escola bíblica, ok? Um abraço a todos, até mais.